Saudações aí, estamos aqui mais uma vez para uma aula, embora tanta demora, mas finalmente estamos aqui. Então vamos trazer uma aula um pouco diferente. Vamos falar aqui do perfil renal e vamos tentar ver um bocadinho o que é o estudo de casos. Lembrar que nós não vamos trabalhar aqui com todos os perfis, ou seja, com todos os analíticos do perfil renal. Vamos trabalhar especificamente com o ureia, ácido úrico, creatinina. Então, acerca da urinálise, que seria a parte, neste caso, de análise de urina, fazemos lá um exame macroscópico, a sedimentoscopia ou a microscopia, e também temos lá um exame citoquímico. Então, temos esses três exames, né, que fazem parte da urinálise, que também ajuda para poder avaliar ou investigar algum dano, neste caso, a nível do sistema renal, ok? E temos também o estudo de alguns eletrólitos, a taxa de filtração glomerular. Então, esses conteúdos vamos trazer noutra aula, né? Vamos dividir a aula por duas. Essa será a primeira aula, ou seja, é a primeira aula. E vamos preparar a outra aula para podermos já terminar essa outra componente que vai aqui faltar. Portanto, sem mais demora, vamos ao que interessa. Mas antes de irmos à própria aula, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho de notificações para que sempre que a gente for a disponibilizar um novo vídeo aqui, o YouTube te alerte, dizer não, dá uma olhadinha lá no teu canal, já um novo vídeo. E não se esqueça de compartilhar sempre as nossas aulas, de modo que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo e se achar alguma coisa que não esteja, ou seja, se achar alguma coisa que podemos melhorar, é só também deixar aí nos comentários aí, que não, eu gostaria que fizessem assim, da próxima eu gostaria que trouxesse uma aula assim, seja que esteja a fazer, seja um estudante neste caso pode ser da medicina geral, pode ser ou da CMI, qualquer aula, qualquer área que seja de saúde, e você sente aquela vontade de querer entender como é que realmente os exames de laboratório são feitos, como é que realmente são interpretados os resultados, será que é só chegar a entregar a amostra, o que é que acontece depois. Então, pode deixar aí na descrição, neste caso, deixar aí nos comentários, de modo que a gente possa responder a sua preocupação. Pois bem, eh, antes de mais nada, é sempre bom, é sempre importante, ou seja, é um elemento crucial entender o que é aquilo que são as bases, como é que realmente isso acontece, né? Eu tenho que estar dentro, neste caso, daquilo que são as normalidades, de modo que se eu fizer o exame, após ter o resultado, eu possa ter capacidade, neste caso, de validar o resultado ou de fazer algum cruzamento, ou seja, fazer uma avaliação crítica no próprio resultado e ver neste caso, se valido ou não, ou se deixo passar o relatório ou não. Por quê? Porque eu já estarei aí a usar, neste caso, a fazer o uso do conhecimento daquilo que é o normal e o conhecimento daquilo que será a realidade dos exames. Pois bem, isso tudo eu queria dizer mais ou menos que é para a gente poder realmente sempre nos interessarmos em o quê? Em entender as bases, ok? Aqui estamos a falar do sistema renal, certo? Sistema renal, qual é o principal objetivo? Produção de urina, que também, ou seja, neste caso, a urina, que chamaríamos neste caso de uma forma de eliminação de algumas substâncias tóxicas no nosso organismo, certo? E isso acontece, né? Ou seja, esse sistema renal, ou sistema excretor, que tem a capacidade de fazer esse processo todo de produção de urina. A unidade funcional, neste caso, desse sistema do rim, vamos chamar neste caso ou seja, é o néfron, que é essa estrutura que vocês estão a ver aí na tela. O néfron, como unidade funcional, neste caso do rim, vai participar ativamente e principalmente na produção do rim. Temos aí essa parte aí que chamamos de capilar aferente, ok? Eu não escrevi aí o nome, mas o nome aí, capilar aferente. Então, o sangue chega através desse capilar aferente, chega até a cápsula de Bowman, né? Temos aqui o glomérulo, essa espécie de dobras aí, então aqui o próprio glomérulo, né?
Então, aí o que vai acontecer? Aqui vai acontecer simplesmente o que? A filtração do sangue, né? Então, o sangue aí é filtrado e é água com pequenas moléculas, neste caso, a ureia, a glicose, sais por aí. Então, esses vão passar para o interior do néfron, então formando, neste caso, o filtrado glomerular. Enquanto que as células sanguíneas e proteínas grandes ficam no sangue. Aqui significa que estamos a ser alertados por certo ponto. Aqui funciona também a questão do tamanho. Então, aquelas proteínas que têm um tamanho, se não estiver um tamanho acima de 50 Daltons, 50 por aí, 50, 60. Então, eles são abaixo, passam, acima, são retidos. Agora, eh, nós temos esse pormenor aí. Então, nós temos a reabsorção tubular. A reabsorção tubular, onde é que vai acontecer? A reabsorção tubular vai acontecer, neste caso, no tubo contorcido proximal. Ou para quem queira tubo contornado proximal. Então, aqui vai também acontecer, neste caso, a reabsorção de que substâncias? Neste caso, da água, glicose, aminoácido, íons. Então, os íons eles serão absorvidos aqui. E por que íons? E não, então, nós temos aqui os casos de. Ou seja, nós sabemos que o nosso organismo tem uma certa quantidade de íons, né? Que são importantes em várias funções biológicas. Agora, se o organismo precisar mais de base ou precisar mais de ácido, faz esse controle, ok? Faz esse controle de absorção ou seja, faz esse movimento, essa técnica de manter ou deixar passar durante o que? A filtração. E temos também a secreção tubular. Secreção tubular, onde é que vai acontecer? A secreção tubular vai acontecer aqui na alça de Ellen. Na alça de Ellen. Na alça de Ellen vai acontecer a reabsorção tubular. Então, ahn, nós temos aqui substâncias neste caso, ou seja, não acontece, não, desculpa, não na alça de Ellen, acontece no tubo contorcido distal, ok? Então, tubo contorcido proximal acontece a reabsorção, tubo contorcido distal acontece a secreção. Então, fechou. Agora, na alça de Allen e no tubo coletor, é aí onde vai acontecer o quê? A reabsorção da água. Ok? Então, no tubo contorcido distal, então eu vou fazer a secreção dos íons, neste caso, como hidrogênio, potássio, amônia, alguns fármacos, ou seja, e fármacos, eles são totalmente transportados do sangue para o interior do néfron. Mais ou menos isso. Agora, e nós temos aqui então, o que vai sobrar neste caso vai, neste caso, constituir neste caso, a urina final, que é coletada no tubo coletor. Então, vai seguir aí pelos ureteres até a bexiga, né, para o seu armazenamento e posterior eliminação. Então, mais ou menos isso que nós temos aqui. E continuando, nós temos aqui esses analitos. Lembrar que só vamos trabalhar hoje com a ureia, creatinina e ácido úrico. Então, urinales e TFG, desidratação glomerular e outros vamos tratar na outra aula, ok? Temos aqui a ureia. O que seria a ureia? A ureia seria, neste caso, um produto, né, orgânico e ele vai surgir como um produto final do quê? Da designação de aminoácidos, ok? Que provém das proteínas. Então, esta, neste caso, vai ser o quê? Vai ser um processo principal, neste caso, pelo qual o organismo vai poder fazer o quê? Vai excretar o nitrogênio. O nitrogênio ele não é tão bem-vindo, né, no nosso organismo. É importante sim, mas não é tão bem-vindo lá quanto podemos imaginar ou quanto pode parecer. Então, vamos aqui como é que realmente é feita a sua determinação de laboratório.
Então, nós temos aqui, temos dois tipos de métodos. Temos métodos indiretos e métodos diretos. O que serão métodos indiretos? Métodos indiretos serão aqueles em que nós submetemos a amostra a certas reações em que realmente os reagentes empregos não reagem diretamente com a própria amônia, ou seja, neste caso, com a própria amônia, né? Ok? Ou com a própria substância em estudo. Então, aqui, desculpa, nós estamos aqui a falar da ureia, não amônia, ureia. Tudo bem. Então, este método, então, vai consistir em fazer o quê? Determinar a teoria da ureia a partir de amônia liberada, né? Pela ação catalítica da enzima urease. Então, nós vamos submeter esta reação. Primeiramente, nós vamos, na presença da enzima urease, né? Vamos produzir, neste caso, a amônia e o dióxido de carbono. Agora, esse dióxido de carbono, ou seja, essa amônia que será produzida, ok? Essa amônia que será produzida, finalmente, ela vai servir como o padrão, como a base para podermos fazer o que? A determinação, ok? Então, isso significa, como é que é a lógica desse tipo de reações? Significa que se eu vou fazer uma reação entre a ureia e a água na presença dessa enzima, para produzir dióxido de carbono e amônia, a taxa de amônia produzida é diretamente proporcional ao que? À quantidade da ureia presente naquela amostra. Então, é mais ou menos assim a interpretação lógica de como é que é realmente um método indireto. Então, porque aqui nós não vamos tratar. Yeah, aqui já está a chover, infelizmente já está a chover. eh, Isso já vai comprometer tudo, né? Vai comprometer tudo. Temos aqui já os métodos diretos. Os métodos diretos, nós vamos ter aí um reagente que vai reagir diretamente com a própria ureia, produzindo, neste caso, a diazina, ok? Um cromógeno vermelho. Então, esse cromógeno será medido no espectrofotômetro, uma certa, digamos, a um certo comprimento de onda e poderá esse ser convertido como medida de concentração. Uma medida de concentração. E a chuva demonstra ter cessado. Então, vamos continuar aqui a realmente, ou seja, o que é que nós vamos poder usar para poder fazer a determinação da urina. Nós vamos usar uma amostra de soro ou plasma. Então, se for plasma, tem que ser colhido num tubo com NTDA, heparina, fluorido. Então, nesses três, eles são admissíveis. Podemos também usar urina. Por causa da urina, neste caso, tem que ser de 24 horas. Aquela urina nem que o paciente vai fazer a coleta no recipiente até completar 24 horas. Depois trazer no laboratório. E o paciente deve estar em jejum de 8 horas. Ok, deve estar em jejum de 8 horas. Então, o nosso analito, neste caso a ureia, é estável por 3 meses, se for conservado a menos 20 graus. Então, em 3 dias, se for conservado, neste caso, se for conservada essa amostra, numa temperatura de 2 a 8, ok? De 2 a 8. E temos 12 horas quando a conservação é de 15 a 25. Significa que nós podemos colher a amostra e deixar, neste caso, a temperatura ambiente. Ok? Podemos colher a amostra e deixar a temperatura ambiente. E podemos fazendo isso, só temos 12 horas para poder fazer a determinação da ureia na amostra e garantir que o resultado realmente é fiável. Só temos 12 horas. Ok? Só temos 12 horas. Continuando, nós temos aqui os valores de referências que valem de 15 a 40 mg por decilitro. Temos também de 26 a 43 gramas por 24 horas. Isso já é por questão da urina, se a gente usar a urina para fazer a determinação. Então, aqui não vamos trabalhar tanto, não vamos tocar lá tanto no significado clínico. Eu preparei casos clínicos no fim e eu preparei também aquilo que seria a forma ideal de fazer a interpretação desse tipo de exames. Então, mas não faz mal tocarmos um bocadinho, né? Não faz mal. Ok? Nós vamos encontrar algum aumento, ok? Da ureia, vamos encontrar um aumento em caso de defeitos de excreção,
que esse defeito de excreção aqui pode se dever, ele pode se dever neste caso, a causas pré-renais, que é o caso da insuficiência cardíaca, congestiva, né? Podemos também encontrar causas renais, que podemos encontrar as nefrites, né? Quando há uma inflamação lá no néfron. Nós temos também as pielonefrites, temos também a insuficiência renal aguda ou crônica. Também podemos encontrar casos pós-renais, né? Que é quando há uma obstrução a nível do trato, né? Urinário, neste caso, por canalículos, ou carcinomas, ou pólipos, por aí. Então, se houver essa obstrução também no trato urinário, nós podemos encontrar esses resultados bem elevados, porque vão fazer o quê? Vão dificultar neste caso, aquele processo de filtração da produção de urina, ok? Também podemos encontrar essas elevações em casos de metabolismo elevado. Estamos a falar de febre, glicemia, uso de corticoides, ou seja, corticosteroides, ok? Também podemos encontrar em hemorragias internas, né? Principalmente do trato gastrointestinal. Então, o aumento pode ser observado. Mas se eu ter muita calma, vamos ver esses casos lá no fim. E temos também aqui a substância proveniente da degradação da creatina fosforilada ou fosfocreatina. O que seria isso? Seria realmente a creatinina, que também é um tipo de exame usado para poder estudar aquilo que a saúde, neste caso, do nosso rim. Como é que o nosso organismo, como é que o nosso organismo produz a urina? Será que a urina produzida diz alguma coisa benéfica ou diz algo ruim em relação ao nosso rim? Então, usamos também esse exame, creatinina, então, que é produzida no fígado, nos rins ou no pâncreas, né? E acontece lá o transporte até, neste caso, os músculos. Então, onde é degradada por meio de catalisação, por meio de catalisação pela enzima creatina quinase. Ok? Continuando, nós temos aqui a determinação da creatinina. Nós temos um método, é bem lá antigo, né? Mas ainda é usado, os laboratórios ainda é usado, que é um método colorimétrico ou método de Jaffe. Como é que acontece? Esse método, ou seja, esse método traz um princípio mais curto, mais simples, né? Temos alguns, mas esse aqui é um deles, né? Mais simples, que é uma reação entre o ácido pícrico e a creatinina para produzir o que? O picrato de creatinina. Significa que só acontece uma reação, uma reação, né? Entre esses dois elementos e vão produzindo o que? Neste caso, o picrato de creatinina, que será medida ou neste caso será medido espectrofotometricamente a posterior, de modo a fazer o quê? Ou seja, a medição espectrofotométrica será realmente revelado aonde, ou será revelado como concentração, ok? Não sei se me fiz perceber, acho que compliquei muitas coisas. É assim, esse produto que sai, tipo de creatinina, ok? Será medida a sua absorvância ao espectrofotômetro para poder se determinar a concentração da creatina presente na amostra, ok? Continuando aqui, temos as amostras. Qual é a amostra ideal para poder fazer a determinação da creatinina, ok? Em que condições o meu paciente tem que se encontrar, de modo que eu diga, ok, tudo bem, o meu paciente está no ponto, eu posso trabalhar com ele, eu vou ter resultado que realmente demonstra ou que possa descrever aquilo que é a realidade dele. Ele tem que estar em jejum de 8 horas e eu tenho que usar uma amostra de soro ou plasma. Se for plasma, tenho que considerar heparina, EDTA, fluorido, oxalato e citrato como o quê? Como anticoagulantes. E também posso usar urina. Se for em caso de urina, tem que ser urina de 24 horas. E ainda me dão opções de usar os líquidos, né? Ou seja, o líquido amniótico. Ok? Lembrar que o líquido e a urina devem ser centrifugados. Hum? Então, a estabilidade do analise de 7 dias entre 2 a 8 graus Celsius. Temos aqui o caso de intervalos de referência, ou valores de referência, ou valores normais, para quem queira.
vão lendo aí, vamos puxar tanto tempo aí para só colocar aí, ou seja, é só parar o vídeo e vai anotando esses valores normais e vamos continuar. Temos agora o ácido úrico. O que seria ácido? Temos que prestar tanta atenção aqui. A relação entre o ácido úrico e a ureia. Então, o que seria ácido úrico? Ácido úrico seria realmente um composto que, que vai, neste caso, surgir. eh, Neste caso, vai surgir através do que? Da degradação, né? Da degradação do que? Das proteínas, ok? Então, é um produto final da degradação das proteínas. O processo segue, neste caso, a produção, ou seja, eles são degradados. Numa primeira fase, as proteínas são degradadas, forma-se a hipoxatina, e esta sofre uma reação, né? Sofre uma reação de síntese para a xantina, e a xantina, por sua vez, vai sofrer já uma reação irreversível, ok? Na presença de uma enzima aí chamada xantina oxidase, para poder produzir o que? Neste caso, o ácido úrico, ok? E aí já temos o ácido úrico. Então, temos proteínas, hipoxantina, xantina na presença de xantina oxidase, e por fim temos o que? O nosso ácido úrico. Então, é assim como é formado o ácido úrico lá no nosso organismo. Agora, se nós já temos aqui o nosso ácido úrico, já sabemos como é que ele é formado. Agora, como é que o laboratório faz a determinação deste analito? Nós temos aqui o método enzimático ou método de Trinder. Então, este é o método usado no laboratório para poder fazer a determinação de ácido úrico. Então, acontece uma reação, primeiramente, vai neste caso se oxidar o ácido úrico na presença de uma enzima uricase. Então, esta oxidação vai gerar o que? A alantoína, ok? E peróxido de hidrogênio. Então, esses dois aqui são produtos da primeira reação, e numa outra reação, o que, é que vai acontecer? O peróxido de hidrogênio já será nosso segundo, é o produto aqui vai ser nosso segundo reagente. Então, o peróxido de hidrogênio, ele já vai, neste caso, eh, vai reagir neste caso com DHBS, né? Vai reagir com DHBS na presença de peroxidase. Na presença de peroxidase. Então, reage com DBHS, ou seja, DHBS e a 4-aminoantipirina. Aminoantipirina. Ok? Esses nomes aí para poder pronunciar. Então, reagindo esses três na presença desta enzima peroxidase, vai se formar, neste caso, a antipiriquinomina, né? Que é um cromógeno, ok? Então, isso vai ser o nosso produto final. Vai ser o nosso produto final, já da outra reação. Então, vai se medir a intensidade da sua cor, ok? Que o tom, ok? Embora não seja um termo técnico, o tom da cor, né, vai indicar realmente a concentração do que do ácido úrico. Então, quanto mais for ou seja, a intensidade da cor, o maior será a concentração daquele analito na amostra. Então, está aí o comprimento de onda que é usado, que é 520 nanômetros. Então, a absorvância máxima acontece nesse comprimento de onda. Então, é ele que deve ser usado. Tudo bem. Temos agora já a amostra necessária. Qual é a amostra que nós vamos usar para essas determinações? Temos 8 horas de jejum, como sempre. Temos soro, urina, ok? Temos líquido amniótico e sinovial. Temos agora esses dois líquidos. Então, se for urina, temos que seguir esse protocolo aí. E em caso de estar mais. Temos aí. Temos o tipo de amostra. Em termos de intervalo de referência, nós temos o tipo de amostra e os respectivos valores de referência. Temos aqui no soro, temos a urina, temos o líquido sinovial e amniótico. Ok?
Agora vamos aos valores de referência. Vamos valores de referência. Ah, não falei tanto lá na própria técnica, né? Na própria técnica. Ultimamente, o que tem se usado tanto é a automatização, ou semi-automatização, assim posso falar. Tanto que aquelas reações todas, aquelas pipedagens todas, incubar, deixar atuar por um certo tempo, voltar a fazer a mistura, agitar e tal, e misturar outro reagente. Aquela ginástica toda foi feita por nossos veteranos na área. Essa ginástica, os que sofreram mesmo são nossos veteranos na área. Ultimamente, só fazer a coleta. Isso eu tenho que observar tanto na colheita, preparação da própria amostra, centrifugação, separação de soro ou plasma, com aquele concentrado, né, de massas, né, ou próprio coágulo, por causa do tubo seco, ou concentrado de massas simplesmente por causa de tubo com anticoagulante. Não estou a dizer que o equipamento não é importante nesta fase, é importante sim, porque temos que também observar a questão da calibração, né? Questão da calibração, manutenção, temos que observar tanto, manutenção diária, né? Do equipamento, calibração, dependendo do sistema do equipamento que estão a usar, tem uns que vão pedir, né? Calibração tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã, e todos que podem em algum momento pedirem para se fazer todos os dias. Mas é mais ou menos por aí, não foi por ignorância mesmo. E vamos agora ver os casos. Eh, mas antes de chegar lá, vamos ver aqui os nossos analistas, valor de referência e as alterações. O que será o REA? O REA nós já sabemos o que é. E eh, quando ele está alterado, significa o quê? Geralmente significa uma insuficiência renal, uma desidratação ou uma dieta rica em proteínas. Ok? Então, preste atenção que nós temos aqui insuficiência renal, que é uma condição patológica. Temos uma desidratação, que em algum momento pode ser porque o paciente ultimamente não tem bebido tanto água o suficiente. E temos também dieta rica em proteínas, isso também eh, não podíamos nós, né? Não podíamos nós considerar como uma, digamos, uma condição patológica, não, ok? E temos também, por isso, os exames de laboratório é fatal você analisar, por exemplo, um único analítico. Só porque a ureia, né, é o produto final do metabolismo proteico. Então, a sua elevação logo indica uma insuficiência renal. É fatal. Então, há sempre necessidade de fazer um cruzamento dos resultados. Pegam os analíticos. Você quer, por exemplo, investigar a doença. Imaginemos, está a investigar, por exemplo, uma anemia. É fatal. Você não vai só ver hemoglobina logo, tá? É anemia. Até que pode ser sim. Mas não tem como você continuar com ou ter linhas de diagnóstico só com resultado de hemoglobina. Ok? Então, há sempre a necessidade de ver, ok, eu peguei hemoglobina, eu peguei os índices matemáticos para me poder situar, né? Mas, ok, esse é outro assunto, deixamos de ser do assunto principal. Temos aqui doença hepática grave, dieta pobre em proteínas, em caso da sua diminuição. E temos também a nossa creatinina aqui, que quando se eleva, vai indicar um comprometimento da função renal e, nesse caso, uma necrose muscular, ok? Então, a massa muscular reduzida poderá ser indicada por diminuição da creatinina. Para dizer que a sua diminuição realmente não apelidaríamos como uma condição patológica, ok? Então, já podemos começar a unir pontos. Vejam que a elevação da ureia pode indicar uma insuficiência renal, que a insuficiência renal, neste caso, é uma condição patológica. E temos também a elevação da creatinina, que indica um comprometimento da função renal ou uma necrose muscular. Então, se ambos aumentam, significa que eu já posso começar a criar linhas, ok? Linhas de diagnóstico.
Eu tenho aqui também o ácido úrico. O ácido úrico, na sua elevação, pode indicar uma gota. Insuficiência renal, também dieta rica em proteínas, neste caso. Também temos aí uma, digamos, doenças hepáticas, quando está diminuído, né? Quando está diminuído, pode indicar doenças hepáticas, uso de certos fármacos, né? Eh, Se o indivíduo, por exemplo, consome tanta proteína mesmo, tanta proteína, é provável que ele esteja aumentado. Mas isso por quê? Ou seja, por exemplo, por causa de gota. Tanto que antigamente gota era conhecido como doença dos ricos, né? Porque era uma doença que atacava pessoas que comessem tanta proteína, né? Ou seja, que se alimentasse com alimentos com tanta proteína, melhor assim. E acabou tendo esse nome aí de doença dos ricos, os tempos foram passando. Então, por causa de tanta proteína que essas pessoas têm suscetibilidade de ingerir. Pois bem, agora nós temos aqui este caso, ok? Vamos ver um pouco de historial. O historial diz o quê? Diz que este homem tem 57 anos, ele é hipertenso, ele é diabético há 10 anos, ok? Então, ele apresenta fadiga extrema, náuseas, redução importante do volume urinário nos últimos 2 dias. Então, queixa-se de inchaço nos tornozelos e dificuldade para respirar ao deitar. Tanto, é certo que essa parte aqui não tanto, ok? Ou seja, essa parte não nos interessa tanto. Nós, como temos de laboratório ou como analistas clínicos, essa já é, tarefa do nosso colega lá, do nosso clínico, né? Ele que sabe melhor fazer essa coleta da informação em relação a nós, ok? É a área deles. Então, nós temos aqui a suspeita diagnóstica. Então, através dessa informação toda, eles cozinharam essa informação, fritaram esses dados todos e realmente saíram com insuficiência renal aguda secundária ou a nefropatia diabética. Então, eles pediram que, como tiveram esses casos de redução de urina e a hipertensão, diabetes, por aí, então, inchaço dos tornozelos, então foi evidente, eles viram que não. Aqui, que tal pedir exames, uma bioquímica renal? Que tal pedir uma bioquímica renal? Então, após terem pedido bioquímica renal, os resultados que foram disponibilizados pelo laboratório são esses. Então, a ureia, que tomou o resultado de 160 miligramas por decilitro, sendo que o limite é 50, neste caso temos limite de 10 assim, a 50. Temos a creatinina. Temos a creatinina que neste caso o resultado é 5,8, vai até 1,2 também, isso é um aumento, ok? Temos o ácido úrico. O ácido úrico também está aumentado, mas levemente aumentado. Então, o clínico já vai cruzando esses resultados aqui, vai cruzando com aquilo que é o historial clínico que ele colheu, né? Aquilo que ele escreveu no historial, ok? Então, ele vai confirmar se realmente é uma insuficiência renal aguda secundária à nefropatia diabética. O que é que isso quer dizer realmente? Vamos lá tentar deixar tudo claro. Uma insuficiência renal aguda secundária à nefropatia diabética significa que esse paciente já sofria de diabetes, neste caso há 10 anos. Então, o que aconteceu? O que pode ter acontecido ou o que acontece com ele? Esse período todo que ele sofreu com insuficiência, ou seja, com diabetes, é, esse âmbito que sofreu com diabetes, ele acabou, neste caso, comprometendo a função renal, ok? Caindo numa insuficiência renal aguda. Então, que esta insuficiência renal aguda é secundária à nefropatia diabética. Significa que digamos, é uma patologia que vai surgir por conta de um outro problema que já antes existia, ok? Correlação dos nossos órgãos lá, né? Dá nisso, ok? Você não vai falar, por exemplo, falar do comprometimento do fígado e a função renal estar tudo bem, tudo mar de rosas. Estranho, né? Então, correlação dos assuntos. Corremos para
O caso clínico 2, estamos a falar de uma hiperuricemia. Gota. Tudo bem, estamos aqui a falar de um homem de 42 anos, ele é sedentário, pouco anda, né? Então, ele consome com frequência carnes vermelhas e bebidas alcoólicas, ok? Refere-se dor intensa e inchaço nas articulações do dedão do pé direito, ok? Há 2 dias. Temos aqui a suspeita diagnóstica ou informação clínica, como costumamos dizer, ou diagnóstico clínico. Temos aqui gota, ok? Temos aqui gota, crise aguda de artrite gotosa. Tudo bem. Quais são os resultados, então, que, até, após terem suspeitado gota, né? Quais são os exames que eles pediram? Eles pediram função renal, né? Eles pediram bioquímica renal, tiveram 35 miligramas por decilitro da ureia, que vai até 50, que vai de 10 a 50, está dentro. Creatinina, deixa lá confirmar. Ureia, certo, vai até 50, 10 a 50. Temos aqui a creatinina vai até 1.2, de 0,6 a 1.2. Então ele dá 1.1, ok? Quase no limiar, ok? Quase no limiar. Temos o ácido úrico. Ácido úrico. O ácido úrico é um assunto. Ele dá 9.8, enquanto que I vai até 7.2. Vai até 7.2, ok? O que isso significa? Eh, Se a ureia de 35 vai de 50 dentro, a creatina também está lá. Só está um pouco perto daquilo que é o limite. Não está fora, só está perto do limite máximo. E o que está aumentando aqui é somente o ácido úrico. O que isso significa? Significa que digamos, a função renal ainda está preservada. O que acontece aqui é que esse paciente está a desenvolver GODA, neste caso, que é uma doença relacionada ao consumo exagerado de alimentos que contenham muita proteína. Então, ele está ingerindo muita proteína, que é isso que está a comprometer, neste caso, está a comprometer a saúde dele, né? Que acaba de deixando com uma dor intensa, inchaço na articulação do dedão, do pé direito, essas coisas todas. Mas aqui, a função renal, no entanto, ainda está preservada, né? Então, se você tem uma outra observação acerca desses resultados, é só deixar aí nos comentários qual é a sua visão, o que você pode achar desses resultados aí, ok? E a chuva já está começando a matracar maningue, né? A chuva está a matracar muito agora. Temos aqui o último caso para fecharmos. A chuva está bem estressada. Está bem estressada a chuva. Vamos ao último caso para fecharmos esse assunto. Temos, neste caso, a doença renal crônica, DRC. O histórico clínico, nós temos 63 anos, uma mulher de 63 anos. Ele tem histórico de hipertensão mal controlada. Tem, neste caso, perda de apetite, prurido generalizado, palidez, urina espumosa. Pois bem, então o que o médico ou o nosso clínico lá suspeitou é a doença renal crônica no estágio avançado. Hum, ok, tudo bem. Agora, ele pediu bioquímica renal. O que é que ele obteve como resultado? Ele teve uma ureia de 180 miligramas por decilitro. Yeah. Nós já discutimos esse caso, ou seja, esses resultados idênticos, né? Agora, se nós estamos a falar de 180, no limite que vai de 10 a 50, veja só, 180, isso já é fatal. Temos também creatinina que vai até 1.2, é isso? Vai até 1.2. Ah, vai até 1.2, acertei. Pensei que tivesse falhado. 7.2 como limite máximo para o ácido úrico. 7.2. Então, a ureia e ácido úrico estão bem aumentados. Mas incluindo creatinina, né? Creatinina vai ter 1.2. Aqui está 7.2. Mais ou menos 6 a 7 vezes do aumento. Isso também é um assunto. É um assunto. Doença renal crônica.
Então, realmente, os resultados são assim. E ele apresenta esses sintomas. Significa que ela está com uma doença renal crônica, hum, que realmente já está num estágio avançado. Ele está com uma doença renal crônica. Uhum. Aí, não há tanta dúvida aí. Não. Os resultados falam por si. Está vendo 180 de ureia, de 10 a 50 miligramas por decilitro, ele vai tirar 180. Creatinina vai até 1,2, 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro, ele vai tirar o 7,2. Ácido úrico, ácido úrico vai até 7,2, né? Ok? Exato, vai até 7,2. E ele vai tirar, neste caso, ele vai tirar 11,5. Todos aumentados, todos aumentados. Mas para podermos fazermos digamos, ah, uma análise mais estruturada, mais aprofundada, precisaremos mais do que de ver a taxa de filtração glomerular. Aqui, nessa senhora aqui, a taxa de filtração glomerular estaria bem comprometida, que o resultado estaria bem fora daquilo que seriam os parâmetros normais. Então, é isso que eu havia preparado para vocês no dia de hoje, nesta aula, né? Para podermos compartilhar esse conhecimento. Eu vou trazendo mais aqui os casos clínicos para podermos fazer análise ou estudo, né? Já que a técnica nós temos em qualquer sítio aí. Então nós vamos sempre trabalhar com os casos, trabalhar com casos assim, né? Então, é por aqui que a gente termina. Muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido até o final. E aquele papo de sempre, né? Vai se inscrevendo no canal, vem comentando, né? E não esquecer de compartilhar a nossa aula. Então, fazendo isso, você estará a ajudar, estará a ajudar no crescimento do canal e também poderemos nós ficarmos motivados. Epa, realmente nós temos pessoas que nos apoiam. Então, se assim for, que tal a gente também trabalhar com mais vontade e sempre estaremos a trazer conteúdos bem estruturados, conteúdos bem preparados e quem dera. Ou seja, e quem sabe se poderemos em algum momento estamos a surpreender com uma aula prática, estamos a surpreender com um vídeo aí a demonstrar algumas técnicas. Mas acho que em breve estaremos a fazer isso. Então, bons estudos e passem bem. Tchau.